pessoal, vamos para a aula 152, revisando o conteúdo, que são testes de vestibular. Eu dividi em duas partes, essa é a parte 2. Vamos começar a aula com a questão número 11 da Federal de Santa Catarina. A questão da Federal de Santa Catarina diz assim: um piloto executa um looping com seu avião. Manobra acrobática em que a aeronave descreve um arco de circunferência no plano vertical, que atinge o ponto mais baixo da trajetória ao completar a manobra. A velocidade máxima de 540 km por hora. O raio da trajetória é de 450 metros. A massa do piloto é de 70 kg. Nessas manobras acrobáticas, deve-se considerar que a maior aceleração que o organismo humano pode suportar é 9G. G é a aceleração da gravidade. Com base nos dados fornecidos, assinale as proposições corretas. Ele dá uma figura para nós que é assim, ó, vem aqui, tem um looping, tá? E ele quer saber, ó, no ponto, ele diz que a velocidade máxima, ó, que atinge seu ponto mais baixo da trajetória ao completar a manobra, e a velocidade máxima é de 540, tá? Bom, então o avião aparece em alguns momentos, aparece o avião aqui, chegando, daí aparece o avião aqui, tá? Aqui, lá em cima e aqui, depois de fazer a manobra, tá? Aqui ele está vindo para cá e aqui ele está vindo para cá, então faz o looping, ok? Sendo que o raio do looping é 450 metros e a velocidade máxima 540 km por hora, certo? Bom, 500 km por hora, tu vê que eu vou ter que fazer uma transformação de unidades aqui, tá? Se fosse 54, que já tem muita gente já deve ter feito, dá 15 metros por segundo. Se eu dividir isso aqui por 3,6, 540 vai dar 150 metros por segundo de velocidade. Essa é a máxima velocidade. Ele pergunta assim na primeira proposição: se o raio da trajetória fosse menor que 250 metros, o piloto seria submetido a uma aceleração centrípeta máxima maior que 9G. Bom, então notem o seguinte, ele quer saber quanto é que é a aceleração que o piloto será submetido se o raio fosse 250. A aceleração centrípeta se calcula com a velocidade ao quadrado pelo raio. A velocidade eu tenho aqui, é 150, então 150 ao quadrado sobre 250, sobre 250, tá? Bom, quanto é que é 15 ao quadrado? A gente sabe fazer. 15 ao quadrado dá quanto? 15 ao quadrado dá 225, então 225, só que 10 ao quadrado dá 100, ó, dá mais 2 zeros, sobre 250, certo? Esse zero corta com esse zero. Bom, agora a gente vai pegar e vai dividir por 5 em cima e embaixo, né? Ver quanto é que dá isso aí. Deve dar um número exato aqui, mas eu vou fazer, eu não sei direto aqui, então eu vou fazer. 225, ó, 225 dividido por 5 dá quanto? 225 dividido por 5, notem que dá 4, ó, dá 4, dá 20, depois dá 25, 45. Então em cima dá 45 por 5, isso aqui vai dar 9. 9 o quê? 9 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, opa, 9 não, faltou um zero lá em cima, né? 90, né? 90 metros por segundo ao quadrado. Então 225 por 25 dá 9. Então, com aquele zero, 90 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui, como a gravidade é G, é 10 metros por segundo ao quadrado, isso aqui é 9 vezes 10. Isso aqui é 9G. Então, 250 metros de raio, ele diz assim, se o raio da trajetória fosse menor do que 250 metros, o piloto teria submetido uma aceleração maior que 9G. Nota que a proporção é inversa com o raio.
250 dá exatamente 9G. Então, raio menor, vamos ver, proporção inversa, para a mesma velocidade, raio menor do que 250, porque 250 deu igual a 9G. Então, o que vai acontecer? A aceleração será maior do que 9G. 9G. Está correta, então, a primeira a proposição aí proposta por ele. Então, tá correta. 2, proposição 02. A proposição 02 é assim. A força centrípeta sobre o piloto na parte mais baixa da trajetória é 5 vezes maior que o seu peso. Bom, vamos lá. Na parte mais baixa. Quais as forças atuantes na parte mais baixa da trajetória circular? Peso e uma força de sustentação do ar aqui, que ele não me perguntou. Ele só perguntou a força centrípeta. Ah, não, direto. A força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Vou ter que fazer essa conta aí. Então, massa. Ele perguntou a força centrípeta sobre o piloto. Ó. Então, a massa do piloto foi dada como 70 kg. Então, 70 vezes v ao quadrado sobre r. Ele quer saber se é 5 vezes a aceleração da gravidade, 5G, né? Não, desculpa. Se é 5 vezes maior que o seu peso. Então, o peso dele está aqui, é m vezes g. Tá? mg. Na verdade, eu nem preciso fazer a conta total. Eu posso fazer o seguinte. Se peso é mg, eu tenho que ver quanto é que é v ao quadrado. E comparar v ao quadrado com g. Aí eu vou saber quantas vezes. Eu não preciso fazer toda a conta e comparar os números. Quer ver? Porque v ao quadrado é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é velocidade 150 ao quadrado sobre o raio, que é 450. Tá? 150 ao quadrado eu já fiz. 150 ao quadrado vai dar 225,00 sobre 450. Agora, isso aqui, ó, isso aqui, 0 corta com 0. Isso aqui vai dar exatamente 5. Eu sei porque eu já fiz aqui, ó, 225 por 5 deu 45. Então, ao contrário, 225 por 45 vai dar 5. Com um 0 aqui vai dar o quê? 50. Então, a aceleração centrípeta é 50. Então, a aceleração centrípeta é 5 vezes g. Então, nota, compara, peso é mg, força centrípeta é m vezes, quanto é que é v ao quadrado? 5g. Agora, quanto é que é mg? mg é o peso. Portanto, a força centrípeta será o quê? 5 vezes o peso. Portanto, esse item é verdadeiro. Entendeu? Eu não fiz todas as coisas, não envolvi a massa. Ele quer uma comparação, então eu deixei m vezes v ao quadrado e vi quantas vezes maior, 5g, tá aqui. E eu sei que peso é mg, então eu troco mg por peso, 5 vezes o peso, correto, item 2, portanto, a força centrípeta é 5 vezes o peso. 4. O piloto é submetido a uma aceleração centrípeta máxima igual a 5g. Verdadeira, vê que ao fazer esse item aqui, ó, como eu sei que a aceleração centrípeta é 5g, então fechou, tá? Até porque o item 2 e 4, se o item 2 é verdadeiro, o 4 deverá ser verdadeiro. Então, se tu sabe uma, tu sabe o outro. Nota a força centrípeta. Né? A força centrípeta aí, o que acontece? Eu calculei, a força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta. Quem calcula a aceleração centrípeta, que é 5g, sabe que a força centrípeta é m vezes 5g, como eu fiz aqui. Então, o item 03 não, 04 também é verdadeiro. Fica melhor fazer dessa forma aqui do que botar um monte de número. Você não tem que fazer 2 vezes a conta. Então a 8, a 4 é verdadeira também. 8. A velocidade mínima para que o avião complete a volta no topo da trajetória é igual a 270 km por hora. Tá? Bom, o que acontece? No topo da trajetória, a força centrípeta continuará tendo que ser quanto? Continuará tendo que ser mv ao quadrado sobre r. O que vai mudar são as forças de sustentação que o ar faz no avião. Lá em cima, ó, eu terei
P e eu terei força de sustentação. Tá? Notem que para que a velocidade mínima para ele conseguir é quando a força centrípeta seja igual ao quê? A força centrípeta seja igual numericamente ao peso, ou seja, ele passa e praticamente não tem força de sustentação. Seria o similar aqui ao globo da morte, só que ao invés de força normal é força de sustentação do ar. Então, notem, a força centrípeta vai ser igual ao peso para que eu ache a velocidade mínima aqui, mv ao quadrado sobre r. Ele quer saber qual é essa velocidade mínima, se é 270 km por hora. Então como é que eu faço isso? mg, ou seja, praticamente não teria sustentação, só o próprio peso faria a curva. É igual a mv mínimo ao quadrado sobre r. Nota que eu corto aqui, ó, eu corto as massas, nem preciso das massas para isso. É a mesma expressão do globo da morte. A velocidade mínima é raiz de gr. A gravidade eu tenho, que é quanto? A gravidade é 10 e o raio da curva eu tenho também. O raio da curva foi de quanto? 450 metros. 10 vezes 450 metros dá 4.500. 4.500. Quanto é que é a raiz de 4.500? Que dá aproximadamente 67 metros por segundo. E ao multiplicar por 3,6 vai dar 240 km por hora. Então o espaço está pequeno aqui. Tá, mas o que importa é a ideia. Nota, a raiz de 4.500 dá 67 metros por segundo, que é 240 km por hora e não é 270 km por hora, certo? Vamos para 16. A força que o avião faz sobre o piloto na parte mais baixa da trajetória é 4.200 newtons. A força na parte mais baixa, pessoal, é a força normal que o banco está fazendo sobre o piloto. Tá? Então a força, ele está perguntando quanto é que é a força normal na parte mais baixa. Na parte mais baixa, agora não é no avião, eu estou vendo aqui ó, é peso do piloto e a normal que o banco está fazendo no piloto. Então, normal menos o peso do piloto na parte mais baixa é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então ele quer saber, olha ali na 16, da força que o avião faz sobre o piloto, que o banco faz, né? Não é avião, né? É o avião, tá certo? Então agora, aqui o que eu vou ter? Ó? Quanto é a normal? O menos P vai para o outro lado como P mais mv ao quadrado por R. Tem que fazer essa conta agora para saber, né, se é o 4.200 que está pedindo. Então a normal vai dar peso do piloto. A massa do piloto é 70 kg. Então 700 newtons mais 70 vezes 150 ao quadrado dividido por 450. Eu já fiz essa conta. 150 ao quadrado dividido por 450 aqui é 50. Já fiz, está aqui. 50, então é 700 mais 70 vezes 50. 5 vezes 7 é 35, então vai dar 700 mais 35 com 2 zeros, que dá exatamente o 4.200. Fechou, né? Então fechou. 4.200 newtons é a resposta aí para a normal sobre o piloto. Tá? Então a normal é maior que o peso, porque, né, ele está na parte mais de baixo da trajetória. Fechou? Questão longa, né? Demorada. Imagina tu fazendo no dia do vestibular uma questão dessa. Eu deixaria por último uma questão dessa aí, muito trabalhosa, né? Então, questão 16, o 16 está certo. 32. A força que o piloto faz sobre o avião é igual ao seu peso em toda a trajetória. Não, eu acabei de ver aqui que a força que o avião faz no piloto é 4.200. Não é igual ao peso. Então, se o avião faz no piloto esse valor, o piloto faz no avião, num determinado momento, esse mesmo valor. Então eu já vi que o item 32 está errado, porque o item 16, que era esse aqui, está correto. Então não pode, né? Ação e reação.
64. O piloto é submetido a uma aceleração centrípeta máxima no topo da trajetória, quando a força de sustentação é mínima. Não. A aceleração que ele é submetido, nós fizemos o cálculo. A máxima é no ponto mais de baixo, não é lá em cima é a aceleração mínima. Por quê? A velocidade é mínima. Né? A velocidade pode ser mínima lá em cima. É só tu olhar o seguinte, ó. A aceleração é a centrípeta, tá? Então V ao quadrado por R. Lá em cima a velocidade é máxima ou mínima? Lá pode ser mínima. Embaixo é que a velocidade é máxima, então a aceleração é máxima. Então ele diz assim que a aceleração centrípeta é máxima no topo? Não, não é no topo, é na parte mais de baixo. Tá? Até a força de sustentação é mínima, tá certo isso, mas a aceleração não é máxima lá em cima. Tá? Então, 1, 2, 4, 16, resposta dá 11, somatório dá 23. Tá bom? Questão demorada. 12 da UEL. Num pêndulo cônico, a massa gira numa circunferência horizontal, estando submetida da força peso e a força de tensão, conforme a figura abaixo. Então, questão número 12, pêndulo cônico. Então, tá aqui a figura, o ângulo, aqui é o ângulo θ, aqui está a massa que gira num plano horizontal. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho o raio R, tá? E diz assim, num pêndulo cônico, massa, trará. Nessas condições, a intensidade da força centrípeta. Ah, força centrípeta, lembra? Como é que eu faço? Eu tenho peso para baixo e a tensão aqui. O que eu faço com aquela diagonal que é a tensão? Eu vou decompor em duas partes. Quais são as duas partes? Uma que é vertical, que é a TY, que vai se anular, vai ser numericamente igual ao peso. Numericamente igual ao peso, a TY. Vai anular, não vai ter força resultante na vertical. E a componente TX, ela aponta para o centro. E a força centrípeta será a TX. Nota que TX está o quê? Se aqui está θ, olha aqui. Aqui está θ. Né? Então, notem que se aqui é θ, aqui também é o quê? Aqui também é θ. A componente TY está adjacente a θ. Então, TY é T cosseno θ. E a componente TX está oposta. Então, TX é T seno θ, que é a força centrípeta. Então ele perguntou, a força centrípeta é nula? Não. A força centrípeta é dada pela componente da tração T seno θ, T seno θ, B de Brasil. Só pediu a componente. Nota que não é difícil, mas tu tem que ter feito alguma vez na tua vida essa decomposição, visto o pêndulo cônico, para acertar direitinho aí essa questão número 12. Número 13. Então, número 13... Vamos ao número 13, que é da UFSCar São Paulo, São Carlos. Né? A figura a seguir representa um pêndulo cônico composto por uma pequena esfera de massa 0,1 kg, que gira presa por um fio muito leve e inextensível, descrevendo círculos de 0,12 metros de raio num plano horizontal, localizado a 0,4 metros do ponto de sustentação. Tá? A DOT G igual a 10. Então, primeiro, represente graficamente as forças que atuam sobre a esfera, nomeando-as. Determine o módulo da resultante dessas forças. Então, na questão de número 13, aparece o teto, um pêndulo cônico, daí ele me dá essa distância do teto aqui como 0,4 metros, a distância aqui fora de escala, né? Fora de escala. Ah não, desculpa, pode estar assim com escala, 0,12 metros. Pode estar em escala. 0,12, 0,4 metros. Então o raio da trajetória circular do pêndulo cônico é esse aqui, ó. Raio circular do pêndulo cônico. Tá? Aí o que acontece aqui? O que acontece? Nós temos que o peso é uma das forças, aponta para baixo. E a tensão aponta, está aqui, então a representação das forças.
Agora, a força resultante só pode ser para o centro, centrípeta. A força resultante é centrípeta. Ele pergunta o valor da força resultante. Bom, o valor da força resultante é mv ao quadrado por r. Eu já sei que ela é a componente da tensão, que é a Tx. Mas o valor dela está aqui, mv ao quadrado sobre o raio. Então vamos lá, massa 0,1. Velocidade, ele me deu. Não me deu a velocidade. Vou ter que fazer aí a componente. Então, né, não tenho como fazer. Ele me deu a massa, ó. Um fio, paraná, massa, me deu o raio, mas não me deu a velocidade. Vou ter que fazer de uma outra maneira. Qual é a outra maneira? Bom, por um lado, a força resultante é mv ao quadrado sobre o raio. Por outro, a força resultante é uma componente, ó, uma componente, aqui eu tenho Ty e aqui eu tenho Tx, é a Tx. A força resultante centrípeta é a Tx. Tá? Agora, bom, eu posso botar o ângulo lá em cima, geralmente a gente coloca o ângulo lá em cima. Esse ângulo θ aqui em cima é igual a esse ângulo θ aqui embaixo. Esse ângulo θ será o quê? Será a tensão do fio vezes o quê? Vezes seno de θ. Seno de θ. Tá? Agora, por outro lado, eu não sei a tensão. Só que a tensão Ty anula com o peso. É igual a P. Mas Ty é T cosseno de θ. Então eu sei que T é peso sobre cosseno de θ. Tá aqui, ó. Só isolei, ó. O cosseno de θ estava multiplicando, passou dividindo. É por isso que eu chego à conclusão que a força centrípeta, que é a resultante, é T vezes seno. Só que T é P dividido por cosseno vezes o seno. Tá vendo? Então eu juntei aqui, ó, botei o T, P por cosseno, joguei ali dentro. Então ficou P por cosseno vezes seno. Seno por cosseno é a tangente. Conclusão, a força centrípeta é o peso vezes a tangente de θ. Agora, peso eu sei, ele me deu a massa, 0,1 kg, então o peso é 1 newton. Se o peso é 1 newton, agora a tangente de θ. O que é a tangente de um ângulo? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, 1 vezes, ó, a tangente de θ aqui, ó. Tangente de θ é cateto oposto 0,12 por cateto adjacente a θ, que é 0,4. Nota que se eu multiplicar isso aqui por 100, vai dar 12 por 40, isso aqui vai dar 0,3. Então, força centrípeta 0,3 newtons. Está aí, 0,3 newtons. 0,30, 0,3 newtons. Tá? Bom, agora no próximo item, esse aqui foi o item A. Tudo isso para o item A. Eu não tinha velocidade, então eu não tinha como calcular a força centrípeta. Determine o modo da velocidade linear e da frequência do movimento. Então tá. Agora, como eu sei que força centrípeta, por um lado é Tx, calculei, deu 0,3. Por outro lado, é mv ao quadrado por r. A força centrípeta eu acabei de ver que é 0,3. A massa é 0,1. V eu não sei. O raio eu sei. É 0,12. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Isso aqui, ó, multiplico por 10, vai dar que v ao quadrado, resolvendo tudo isso aqui, ó, isso aqui vai dar 0,036, sobre 0,1 vai dar 0,36. Se v ao quadrado é 0,36, raiz de 0,36 é igual a 0,6 metros por segundo. Está aqui a velocidade, item B. Só que ele pediu a frequência também. Como é que eu calculo a frequência do movimento? No item B. Lembrem? Aí vai lá para uma questão de movimento circular uniforme, que é o seguinte. V2πrf. Então, 0,6 é igual a 2 vezes. Bom, aí
aproximadamente, né? Vamos botar 3 ou 3,14 vezes o raio que é 0,12, tá? Vezes F. 0,6 por 0,12, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vai ficar assim. Toda essa parafernália vai dividindo. Vai ficar 0,6 dividido por 2 vezes 3 vezes 0,12. 0,6 por 0,12 é 0,5. Tá? 0,5. 0,5 dividido... Não, peraí. Aqui... não. Aqui dá 6 por 1,2. Dá 5. 5 dividido por 6, que é aproximadamente isso aqui, 0,8 Hz, tá? 0,8 Hz. Essa é a resposta da frequência. Aproximado, tá? Aproximado. Tá bom? Então tá aí a resposta do item B da questão número 3. Vamos para a última questão, que é a 14 da UDESC. 14 da UDESC. A questão 14 da UDESC diz assim: um engenheiro civil trabalhando em um projeto de construção de estrada faz algumas hipóteses. Considera que o carro de massa 1.200 kg transita por uma estrada plana e horizontal. Ao realizar uma curva, descreve uma trajetória circular de raio 100 metros. A velocidade do carro é constante em módulo igual a 90 km por hora. Em toda a curva. Adote, se necessário, G igual a 10. Qual o valor da força centrípeta que atua sobre o carro? Lembra que numa curva horizontal, a força centrípeta é a força de atrito estático. Mas ele não me pediu isso ainda, ele só me pediu o valor da força centrípeta. Então, ele me deu que a massa do carro, então o carro vai fazer uma curva, aqui uma vista aérea do carro, a velocidade do carro em módulo é 90 km por hora, ou seja, divide por 3,6. Tem aluno que já sabe, de cor que vai dar 25 metros por segundo. São muito usadas essas velocidades, né? Aí ele quer saber qual é a força centrípeta. E tem qual é a força centrípeta? Vamos lá, a força centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado pelo raio. Ele me deu a massa do carro, ele me deu a velocidade do carro e me deu o raio. Então é só botar aqui dentro. Então, massa, 1.200 kg. Velocidade, 25 ao quadrado. Sobre o raio que é de 100 metros. 100 metros, isso mesmo, 100 metros. Bom, como é que eu vou fazer essa conta? Esses dois zeros aqui divide com esses dois zeros. 25 ao quadrado é 625. Então eu vou ter que fazer 12 vezes 625. Isso aí dá, faz a conta aqui, tu vai achar 7.500 newtons como resposta. Esse é o item A da última questão, que é a questão número 14. B. Considere o coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista 0,8. Calcule o valor máximo da força de atrito estático que pode ser exercida pela estrada sobre o carro. O carro conseguirá fazer a curva com essa velocidade de 90 km por hora? Sem perigo de derrapagem? Justifique sua resposta. Então notem que para 90 km por hora, a força centrípeta deu 7.500. O que nós vamos fazer aqui? Eu sei que numa curva, tu tens que saber que numa curva, a força centrípeta é a força de atrito estático. Ela é a responsável por fazer a curva. Agora, ele pede a força de atrito estático ele pede a força centrípeta máxima. Porque daí ele quer saber, ó, considerando o coeficiente 0,8, calcule o valor máximo da força de atrito estático. A força de atrito estático máximo, como é que é o cálculo mesmo? 0,8. Opa, vamos botar a formulazinha, né? Vamos sair botando um número. Tem aluno que faz isso, não dá, né? É o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Tá aí, essa é a força de atrito estático máximo. Esse é o cálculo sempre da força de atrito estático máximo. Se o coeficiente é 0,8 e a normal, notem que a massa do carro é
1.200 quilogramas. Então o peso do carro vai ser quanto? O peso do carro, M vezes G, 12.000 newtons. Então 0,8 vezes 12.000 newtons, tá? 8 vezes 12 é 96. Então 9.600 newtons é 0,8 vezes 12.000. Então resposta, qual é a força de atrito estático máxima? 9.600 newtons. Eu pergunto, 90 km por hora, a força centrípeta, que é a força de atrito, ultrapassou o 9.600? Não, ele consegue fazer a curva? Sim, ele conseguirá fazer a curva. Tá? Aqui, ele consegue fazer a curva. Tá? Então ele vai conseguir fazer a curva sem derrapar. C. Em dias de chuva, carros com pneus próprios para a pista seca conseguem fazer a curva sem derrapar a uma velocidade máxima igual a 72 km por hora. Nessa condição, calcule o coeficiente de atrito estático entre o pneu e a pista. Então ele mudou a situação. Ele disse que num dia de chuva, a velocidade máxima sem derrapar é os 72 km por hora, que nós já sabemos que é 20 metros por segundo. Essa é a mais usada de todas as velocidades, de todas as transformações. Notem que se a força de atrito, força centrípeta, é a força de atrito estático máxima, por que máxima? Porque a velocidade é máxima. O que vai acontecer? Eu vou ter que botar aqui mv ao quadrado sobre r é igual a mi estático vezes normal. O que eu fiz aqui? Eu igualei a força centrípeta. Só que aqui a velocidade é máxima, tá? Máxima velocidade. O que eu fiz aqui? Eu fiz força centrípeta máxima igual a força de atrito estático máximo. Foi isso que foi feito. Ao fazer isso, só substituir mv ao quadrado sobre r e tá lá, mi estático vezes normal. Nesse problema, como o carro anda na horizontal, a força normal é numericamente igual ao peso. Olha o que vai ficar. Coeficiente de atrito estático vezes mg. Por que eu faço isso? Porque aí eu nem preciso da massa. Eu corto a massa e aí eu vou ter lá uma formulazinha para o coeficiente de atrito estático. Qual é? Ó, velocidade máxima ao quadrado sobre o g que está multiplicando, gr. Tá ali, vamos calcular agora o coeficiente de atrito estático. V, 20 ao quadrado sobre 10 vezes o raio, que é 100. 20 ao quadrado é 400. 400 dividido por 1000 dará o coeficiente estático. Então aqui, corta 2 zeros com 2 zeros, 4 por 10, 0,4 é o coeficiente de atrito estático nos dias que estiver chovendo. Daí tu tem que diminuir a velocidade máxima, tá? Não é mais uma velocidade maior que 90, né? É uma velocidade 72. Então, refiz aqui, cheguei ao novo coeficiente de atrito estático, tá? Até a próxima aula. Aquele